Inclusive, existe até tem uma mensagem no YouTube do pastor Hernando Dias Lopes dizendo: quando falta pão, na casa do pão. É uma mensagem muito bacana, vale a pena os irmãos conferir. Deus até então parece oculto, apresenta a sua soberania sobre os frutos do campo, promovendo uma fome nacional, não apenas como punição, mas também com o objetivo de trazer seu povo ao arrependimento, pois ele disciplina a todos que ele ama. Nós já estudamos aqui com o nosso irmão Tiago o livro de Oséias, e ele vai dizer mais ou menos o seguinte a partir do capítulo 2, verso 8. Ela não entende que tudo que foi dado por mim, o trigo, o vinho novo, o azeite, dele até mesmo prata e ouro, mas ela ofereceu os meus presentes a Baal. Agora, porém, tornarei de volta o trigo e o vinho que lhe providenciei a cada colheita. Tomarei as roupas de lã e de linho que lhe dei para cobrir a sua nudez. Destruirei as suas videiras e figueiras que ela diz ter recebido de seus amantes, ou seja, dos falsos deuses. Farei que se tornem densos matagais, onde os animais selvagens comerão os frutos. Eu castigarei por todas as vezes que queimou incenso às suas imagens de Baal, que colocou os brincos e joias e saiu atrás de seus amantes, mas se esqueceu de mim, diz o Senhor. Contudo, eu conquistarei de volta, ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho. Deus, irmãos, manifestando mais uma vez o seu juízo, mas com o intuito de trazer o seu povo ao arrependimento. No livro de Oséias, Deus ele se manifesta de maneira simbólica como um marido fiel, mas o povo de Israel representa uma esposa que se relaciona com outros homens, uma amante, no sentido de que Israel abandonou o Senhor e se relacionou com outros deuses. E Deus diz o seguinte: eu vou tirar tudo isso que vocês têm, que vocês julgam que foi Baal que lhes concedeu, mas eu vou fazer outra coisa. Além de te disciplinar, eu vou trazer de volta você ao deserto e vou lhe falar com carinho. Deus disciplinando o seu povo para mostrar que para trazer o seu povo ao arrependimento, de que ele tem misericórdia, de que ele tem bondade, que está chamando o povo mais uma vez para o arrependimento e viver nos seus retos caminhos. Essa é a dupla função desse juízo que Deus aplica aqui no livro de Ruth, nesses versículos iniciais. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. A manifestação da soberania de Deus e também da sua graça, chamando o seu povo ao arrependimento. Mas qual a resposta do povo a esse juízo de Deus? Qual a resposta que uma família ou que as famílias deram a Deus? A partir de então, irmãos, nós vamos conhecer, entrar na casa, vamos dizer assim, de Elimeleque e de sua família. Um juízo, irmãos, nacional que acabou afetando também a história de uma família. Diz o texto, no versículo 1, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. A atitude de Elimeleque, irmãos, ela vai refletir aquele espírito de autossuficiência que existia naquele povo. Lembra que nós lemos agora há pouco que cada um fazia o que lhe achava mais reto? Era exatamente esse espírito, um espírito de autossuficiência. E era exatamente isso que estava acontecendo, que podia ser notado na atitude de Elimeleque. Esse espírito de autossuficiência que tinha tomado todo o povo. Cada um fazia o que era mais reto. Diante da fome, irmãos, o mais prático é sair para uma outra região, ainda que fosse inimiga do povo de Deus. Elimeleque decide ir para Moabe, uma terra pagã. Os moabitas, os irmãos vão lembrar, o pastor Paulo tem feito uma série de exposições aqui no livro de Gênesis, e no capítulo 19, nós vamos ver ali a origem dos moabitas. Os moabitas são descendentes diretos de Ló. Após a destruição de Sodoma e de Gomorra, Ló vai habitar em cavernas. Já velho, suas filhas identificam que ali não haviam homens para que elas pudessem casar e ter filhos. Aí aparece a primeira questão, a crise. E como é que você resolve diante dessa crise? Não temos marido, como é que vamos resolver essa questão de darmos descendência ao nosso pai?
É aí que muitas vezes, diante da crise, nós tomamos atitudes precipitadas. Elas combinaram entre si de oferecer vinho por 2 noites ao seu pai, elas tiveram relação incestuosa com seu pai e conceberam de seus pais. Uma deu origem a Moabe e a outra os amonitas. 2 tribos que Deus disse que não faria parte da sua congregação. Esses moabitas, mais à frente, seriam aqueles opositores que se colocariam no caminho contra o povo de Israel no deserto. Os moabitas foram aqueles que contrataram Balaão para amaldiçoar o povo. E exatamente para esse povo, inimigo de Deus, esse povo que se colocou no caminho de Deus, averso a Deus, que Elimeleque busca refúgio juntamente com sua família. Em períodos de crise, irmãos, nós temos a tendência a buscar soluções mais práticas e mais imediatas, julgando-a ser a mais acertada. Elimeleque buscou Moabe, mas diante de uma crise conjugal, por exemplo, as pessoas acham que o melhor caminho seria a separação, o divórcio. Diante de uma instabilidade financeira nos negócios, o meio mais prático seria a sonegação de impostos. Diante de um aperto financeiro dentro de casa, a maneira mais prática seria não entregar o dízimo ou suas ofertas, julgando que Deus entende e quando a situação se estabilizar, ele volta normalmente. Mas as decisões fora da vontade de Deus, irmãos, não são a que trarão alívio para as crises que enfrentamos. Ao contrário, nossas decisões podem gerar consequências e afetar toda a nossa família. Moabe era uma terra pagã, um povo declaradamente inimigo de Deus. O nome Elimeleque, irmãos, por curiosidade, significa Deus é o meu rei. Mas, ironicamente, ele age como se o Senhor não governasse a sua vida, sua casa, sua família. Não há uma consulta ao Senhor, nenhuma oração, nenhum pedido de direcionamento. A conduta de Elimeleque não condizia com o nome que ele carregava. Nós também, irmãos, carregamos um nome. Nós também temos um nome a zelar, nós possuímos um nome, nós somos cristãos, irmãos, nós somos representantes do reino de Deus e as nossas escolhas e ações dentro da igreja, no trabalho, na escola, na vizinhança, onde quer que nós estejamos, nossas ações devem estar de acordo com Deus que servimos e a fé que nós professamos. Nós também temos um nome a zelar e esse nome que está sobre todo nome é o nome que foi invocado sobre nós. E é esse nome que nós temos que andar de retidão e fazer tudo para a glória dele. O apóstolo Paulo, falando a Colossenses, diz assim, 3,17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Dando por ele graças a Deus Pai. Esse nome deve gerar em nós atitudes, ações, palavras, comportamentos que glorifiquem também a Ele. Nós não podemos agir de maneira precipitada, não podemos agir como se nós fôssemos donos do nosso próprio nariz. Nós temos um Deus que nos governa, um Espírito que nos dirige.